Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Parará, para, parará, para. Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Parará, andemos como Ele andou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos, como o leão. Esse capítulo 28 fala de modo geral das consequências de se abandonar a lei de Deus. Esses provérbios são chamados de antitéticos, quer dizer que a segunda linha de cada provérbio é o oposto da primeira, em cada provérbio citado. O verso 1, ele fala sobre o efeito de uma boa e de uma má consciência. O ímpio, em sua culpa, vive com medo, até mesmo da sua própria sombra, enquanto os justos andam de cabeça erguida. Viver com uma consciência culpada é viver preso dentro de si mesmo. Uma consciência culpada não consegue se esconder. Portanto, buscar uma boa consciência diante de Deus e dos homens é sábio, e aí está o verdadeiro exercício da sua liberdade. Assim viveu o nosso Senhor Jesus, com uma boa consciência diante de Deus e dos homens, e mesmo sendo preso, julgado e condenado, não permitiu que ninguém lhe tirasse a sua liberdade interior. O único lugar que o homem ainda pode ser livre dentro de si mesmo, não sendo controlado pelas circunstâncias exteriores. Paulo, o apóstolo de Jesus, preso diante do sinédrio, ele disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Ou seja, ele não tinha uma consciência culpada, pois não dera nenhum motivo para que falassem mal a seu respeito. E se o fizessem, era calúnia. Sua consciência estava limpa pelo que ensinara ou pregara, e assim ele se elevara perante seus acusadores e exercia, mesmo estando com algemas, ele exercia a verdadeira liberdade. Enquanto aqueles que o acusavam estavam presos dentro de si mesmos. O mesmo Paulo escreveu uma carta a Timóteo dizendo: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E aconselha a Timóteo, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. 1 Timóteo 1:5 e 19. Rejeitar a boa consciência pode levar
ao naufrágio na fé, ou seja, a afundar na fé e acabar como o ímpio, fugindo até da sua própria sombra. Paulo e Silas, em Atos 16, imitando Jesus, deram um grande exemplo do exercício de sua liberdade interior. Quando presos em Filipos injustamente por causa da pregação do Evangelho, eles oravam e cantavam hinos a Deus. O exercício dessa liberdade, dessa atitude, levou o carcereiro e sua família a se entregarem a Deus e buscarem essa boa consciência e verdadeira liberdade. Jesus disse em certa ocasião: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ímpio, escravo do pecado, foge da sua própria sombra, porque vive preso e atormentado pela sua má consciência. Os justos exercem a sua força, como do leão, porque aprenderam que, embora a sua liberdade exterior possa ser podada, possa ser tirada, ninguém é capaz de acessar a sua liberdade interior. Por isso, segue o conselho da Escritura, tanto no que diz respeito às suas ações, quanto no anúncio da verdade de Jesus. Pois a Escritura diz: contudo, façam isso com mansidão, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 1 Pedro, capítulo 3, verso 16. O nosso compromisso é de manter uma boa consciência diante de Deus e dos homens, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que manteve sua boa consciência diante de Deus e dos homens, mesmo quando as ações dos homens em relação a ele eram injustas. Por isso, como justos, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? É o que está escrito em Hebreus 13, verso 6. A fragilidade do ímpio está na confiança da sua própria força. A ousadia do justo está na confiança e temor ao Senhor. Por isso que o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos, como o leão. Parafraseando, podemos dizer: quem vive com a consciência culpada, vive escravizado e com medo, e correndo de si mesmo. Mas quem vive livre por dentro, enfrenta qualquer dificuldade. Que Deus te abençoe e te guarde.